Nesta aula vamos estudar a colocação dos advérbios de frequência no idioma inglês. Consideremos os seguintes advérbios de frequência: never, nunca; rarely, raramente; sometimes, às vezes; often, frequentemente; always, sempre. Quando nós tivermos uma frase com um verbo, digamos, vamos chamar de normal esse verbo. O que é um verbo normal? É um verbo que não é um verbo auxiliar, né? Incluindo nesses auxiliares o verbo to be. Então não é um verbo auxiliar, né? E dentro desses auxiliares o to be. Então, se não é um verbo auxiliar, o advérbio de frequência vai depois do sujeito e antes desse verbo normal. Aqui nós temos um exemplo. He never buys expensive clothes. Ele nunca compra roupas caras, né? Então, se nós tivermos um verbo normal, o advérbio de frequência vai depois do sujeito e antes do verbo. She rarely goes. He sometimes goes. I often fall asleep. I always have. Tá? Agora, quando nós tivermos um verbo auxiliar, inclusive o verbo to be, esse advérbio de frequência vai logo após o verbo auxiliar. Nós temos exemplos aqui. I am never, I can rarely, is sometimes, is often, have always. Né? Então, quando nós tivermos o verbo to be, ele vai logo após o verbo to be, tá? I am never late. Agora, nos outros casos, dos demais verbos auxiliares, ele vai depois do verbo auxiliar. Nosso exemplo aqui, I can rarely get away. Então, ele vai depois do verbo auxiliar, can, e antes do verbo principal, get away. Certo? Então, aqui outro exemplo. I have always got times for you. Está indo, always está indo entre, né? Ou após o verbo auxiliar have e antes do verbo principal got. Então, nesta aula estudamos a colocação dos advérbios de frequência.